4 quilômetros viajando nessa estrada aqui de Ibirataia, Piauí e Ibirataia. Por exemplo, agora eu tô doido para olhar para a câmera, mas eu tô fixado aqui na estrada, porque eu preciso ter atenção, porque eu tô carregando vidas, inclusive a minha, a da cantora que está cantando aí, e de Ingrid que está segurando a máquina. E aí a gente está indo aqui agora para fazer uma entrevista com Manuel Cândido, e que a gente, no quadro Rebuscando a História, nós estamos indo até Ibirataia para conversar com essa figura importantíssima. Manuel Cândido Correia da Silva. Se tiver outra, conta. Antes de mais nada, eu quero agradecer e dizer que estou muito honrado com a presença de vocês e os assuntos a serem abordados. Doutor Manuel, como foi que o senhor chegou em Piauí, doutor Manuel? Em Piauí, eu cheguei a convite do meu tio, que era médico em Piauí, chamado Alípio Correia. Doutor Alípio, assim que eu me formei, fiz um estágio pós-formatura, e ele me chamou, nos tempos de hoje, a residência. Na época eu fiz esse estágio, e ele me convidou para vir a Ipiaú conhecer a região que eu não conhecia. Eu me formei pela Escola Baiana de Medicina, ali no Hospital Santa Isabel, e vim para aqui, para a residência do meu tio. Gostei, e com ele eu fiquei 1 ano e 5 meses. Depois desse período, eu me casei e construí residência lá em Piauí, que foi até agora uns 20 anos que eu morei lá, média de 30 anos. Como foi que surgiu a paixão pela medicina? Isso aí é uma história muito longa. A paixão pela medicina surgiu em virtude da doença de minha mãe. Minha mãe era cardíaca e tinha crises muito grandes de espinéia. Naquela época, no interior, dificuldade de médico era muito grande. O médico vinha de 30 e tantas léguas a cavalo, naquela época. Então, vendo o sofrimento de minha mãe e acompanhando o sofrimento dela, e tem uma passagem muito interessante que eu nunca esqueço. Ela estava com muita falta de ar, pelo problema grave do coração. Quando eu me aproximava, ela fazia tudo para eu não perceber que ela estava com a falta de ar, que a gente fala com dispneia. Aquilo me comovia muito, que eu percebia. Então eu ficava, não posso me aproximar de minha mãe, não posso ficar sem me aproximar, e ficava nesse dilema. E, infelizmente, com o tempo, muito sofrimento, ela veio a falecer. Eu tinha 7 anos de idade quando ela faleceu. Isso foi em Itatiaia, no município de Ibicuí, que aconteceu isso. Foi o problema da minha mãe. Ela morreu por doença cardíaca e me comoveu muito. Então eu pedi a Deus que me ajudasse a ser um médico para tratar as pessoas. Foi o que me fez
a fazer medicina, a ser médico, foi vendo o sofrimento de minha mãe, para aliviar o sofrimento das pessoas, que eu tinha todo interesse, claro, de aliviar o sofrimento dela, mas eu não era médico, eu não sabia nada, eu era apenas um adolescente. Mas depois desse fato, do sofrimento da minha mãe, eu vou dizer assim, eu tornei-me um adepto à medicina e pedi a Deus para me ajudar a ser um médico, que naquela época era muito difícil. Ir para Salvador naquela época não era fácil. Mas com a bênção de Deus e com a ajuda dos meus irmãos, eu fui ser médico. Começou a trabalhar onde aqui em Piauí? E iniciei as atividades na Fundação Salai Piauí. Na fundação eu cheguei a ser diretor 6 vezes e muitos anos, mais de 30 anos como anestesista. E ali, naquela época, eu instalei um consultório particular, dava assistência aos pacientes não pagantes, à fundação e a meu consultório particular. E assim eu fiquei por muitos anos. Você chegou a trabalhar no Hospital do Estado? Eu fiquei muito mesmo. Hospital do Estado, na Fundação, no Hospital Aurelina Vigília Faia aqui, o hospital aqui embaixo, a Fundação está lá. Ou seja, desses hospitais dessa região, todos eu trabalhei, em todos 4. Como é que o senhor enxerga hoje a questão da saúde pública? Eu não sou pessimista. Normalmente, se você fizer uma pergunta dessa, o médico, não está valendo nada, é merda, mas eu não digo isso. Eu digo o seguinte, há um avanço progressivo. Quando eu cheguei em Piauí, eu tinha que fazer tudo. Eu atendia o recém-nascido, atendia os 90 anos. Eu fazia parto, eu fazia cirurgia, eu fazia tudo isso porque não tinha quem fizesse e eu me especializei para o interior, que é diferente. Quando eu cheguei em Piauí, eu me defrontei com os tuberculosos, que um profissional prescrevia, depois outro, medicações errôneas, medicações mal tomadas e os pacientes ficando crônicos. Então eu resolvi, por conta própria, abraçar essa questão dos tuberculosos. Levei muito a sério, inclusive ganhei até um prêmio de Brasília. Eu fui passar uma semana em Brasília, diga-se de passagem, no hotel de 5 estrelas, dando palestras aos profissionais daquela região sobre como tratar o tuberculoso, porque não existia. Eu fui convidado exatamente por isso, porque não existia resistência à medicação, que naquele tempo era muito comum o paciente começar o tratamento e deixar. Aí ele se tornaria um paciente crônico, quando ia fazer a medicação já não tinha mais aquele efeito como deveria ter. Então eu abracei essa causa com muito amor, porque não tinha quem fizesse e eu era especializado em tisiologia, que é tuberculose, eu era especializado em tisiologia, e aí eu comecei a atender esses tuberculosos extracurricular, quer dizer, nada a ver com o meu trabalho normal. E fui tirando esses pacientes da cronicidade, que o problema é tornar crônico, como é até hoje. Se o paciente tornar crônico, fica difícil. Hoje nós temos praticamente 100% de cura, mas naquela época não. Naquela época, quando tinha
um atendimento, não vou dizer perfeito, mas próximo do perfeito, nós ainda tínhamos uma média de 50% de pacientes que se tornavam crônicos, quer dizer, que não se tratavam. Isso em decorrência da medicação. Mas com o decorrer dos anos, essas medicações foram melhorando, mudando, transformando. Atualmente, fazendo o tratamento direito, é 100% de cura. Não existe resistência, a não ser que o paciente já venha tomando o remédio à toa. Naquele tempo tinha muita gente que passava fome. Ele tinha 3 classificações, que hoje não existe. O paciente era indigente, era do fundo rural, quer dizer, assistência ao pessoal da roça, a gente chamava fundo rural, e o particular. Então, eu tinha que lidar com essas duas últimas etapas, duas primeiras etapas, do indigente e do fundo rural, porque eram carentes, porque precisava de uma assistência. E, infelizmente, não estou querendo falar isso em nenhum outro sentido, mas no sentido da verdade, infelizmente, os colegas não tinham maior interesse quando não entravam. Então eu abracei a causa, porque tinha muitos tuberculosos e tuberculosos que morriam mesmo. Eu encontrei tuberculosos que a gente levava numa padiola para o hospital, porque ele não tinha condições nem de andar. Como o povo fala, o couro e o osso. E aquilo me deixou muito surpreso, porque eu lá em Salvador eu não entrava assim, em contato com os pacientes, a não ser aqueles que estavam internados. Então, quando eu vim para Ipiaú, eu já tinha um conhecimento vasto de tuberculose. E encontrei um grande número de tuberculose. Vamos dizer assim, o campo aberto para eu trabalhar. E, como eu disse antes, eu me formei, aliás, eu pensei em ser médico e me esforcei para tanto pelo sofrimento que eu vi minha mãe. Foi aquilo que me chocou. Então, eu me dediquei à medicina a partir daquele momento. E abracei a causa exatamente de tuberculose, que é uma doença da fome, uma doença do pobre. Naquela época, então, o número era muito grande. Então, eu achei trabalho para fazer em benefício, sem pensar no vil metal. Tuberculose não tinha condições financeiras nenhuma. Um ou outro caso que tinha condições de comprar remédio é muito raro. Eu me lembro bem naquela época que eu ganhava, vamos dizer assim, no dia de hoje, eu ganhava do hospital, do Estado, vamos supor no dia de hoje, R$5.000. Então, esse dinheiro todo eu empregava na compra de comida para esses pacientes, porque não adiantava dar remédio e o paciente ter fome. Então, todo paciente meu fazia medicação juntamente com comida, que eu comprava com remédio, com o dinheiro que o que o Estado me pagava. Então, eu transformava isso em comida. E com isso, como eu disse antes, eu fiquei com 0% de resistência, de abandono à doença ou do paciente tornar crônico. O paciente chegava em minha mão, ele tinha que ficar bom com a bênção de Deus, que eu investigava, eu ia em cima, eu procurava, eu ia buscar nas roças, eu fazia o possível e impossível, mas eu não deixava o paciente ficar sem tomar remédio. E, como eu disse antes, muitos eu dava comida, aqueles que não podiam. Tinha alguns que a prefeitura fornecia, a prefeitura ajudava muito. Mas eu me lembro bem que eu andava atrás de Delbrando era prefeito na época, eu andava atrás de Delbrando dia e noite.
Tem que dar. Tem que dar. O dinheiro é do município, o dinheiro é do paciente, tem que dar. E quando ele não dava, eu dava. Mas eu não deixava um paciente sem comer, não pode. Como é que um paciente tuberculoso tomando remédio forte e não comer? Não tinha sentido. Ou comer mal, não é não comer. Comer mal. Não tinha sentido. Tinha que pensar também nesse outro lado. E nessa época, o governo municipal, o senhor falou que corria atrás de Delbrando, que Delbrando era o prefeito da época. Nessa época, houve uma participação da prefeitura? Havia quando eu forçava. E Delbrando queria ver o cão, mas não queria me ver, porque eu ia atrás dele. Ele estava na prefeitura, eu estava fora da prefeitura, eu batia na casa dele, mas eu ia atrás. Olha, está precisando de dinheiro para ele, mas não tem nada demais, o dinheiro não é seu. Cala sua boca, também ele não era fácil não, viu? Porque se você fizer corpo mole, você não consegue. Olha, eu vou denunciar, viu? Olha, você não quer. E assim eu conseguia. Ele perguntou hoje. Hoje a coisa está muito diferente. Primeiro lugar, tomando remédio é 100% de cura, que naquela época não era. Dependia muito de quem dava o remédio. E segundo, é que todos os postos têm. Quer dizer, o tratamento ficou muito fácil por isso. O médico vê a prescrição, entrega o paciente, entrega os familiares, conversa um pouco, os familiares, explica como dar os remédios. Aquele remédio, como eu disse antes, tomou, fica bom, só são 6 meses, que naquela época era um ano, às vezes mais de um ano, e felizmente, praticamente hoje, a cura é completa. Mas, além de médico, como o senhor falou dessa rica trajetória, o senhor também é apaixonado pela cultura, não é? O senhor também é apaixonado pela cultura. Existe eu fiz algumas entrevistas com algumas pessoas sobre a respeito da Casa da Cultura de Piauí e todas essas pessoas falaram do senhor. Que graças ao senhor que a Casa da Cultura permaneceu por algum tempo em Piauí. O senhor poderia contar um pouco dessa história da Casa da Cultura? A Casa da Cultura, ela surgiu por uma reunião de um grupo em que sentia a necessidade de cultura no município. Então, nós procuramos a buscar essa cultura em palestras, em reuniões, ver os problemas familiares relacionados à cultura, incentivar não eram os pacientes, que não são doentes, incentivar a população a procurar a cultura, a desenvolver culturalmente em escolas, em palestras, e com isso nós conseguimos um grande êxito em melhorar a cultura. E nós tínhamos a chamada Casa da Cultura de Piauí. Essa Casa da Cultura sempre a gente reunia com pessoas que tinham interesse de melhorar não só a sua cultura, como a cultura do próximo. Era o interesse nosso, era pegar um grupo pequeno de pessoas e fazer um grupo grande. Então, cada um daqueles que recebia as instruções sobre cultura, essas pessoas transmitiam e divulgavam, e assim nós tivemos um grande êxito na Casa da Cultura. Baseado nisso, de interesse de orientar as pessoas a espalhar a cultura. Então, muitas pessoas que não iam para a aula foram para a aula, muitas pessoas se dedicaram a ensinar, tudo isso por causa da Casa da Cultura. A Casa da Cultura foi quem fez isso. Eu, como presidente da Casa da Cultura, fundador, presidente, eu tinha um interesse muito grande que a cultura se espalhasse por Piauí e região. Quer dizer,
A cultura em Piauí não morreu, muito pelo contrário, ela cresceu, ela evoluiu. Evoluiu exatamente por essas novas pessoas que se dedicaram à cultura. E quando falam assim, como é a cultura, por exemplo, em Biratá? Aí, rapaz, não é nada disso. Quem fala isso tem pensamento negativo. É uma pequena comunidade que se propõe a se ajudar a si próprio e com muito interesse pelo próximo. Eu gosto muito daqui por isso, porque tem muito interesse pelo próximo. Ajuda muito. Doutor Manuel, falamos de cultura, falamos um pouco da medicina, foi o campo que o senhor atuou muito, e eu fiquei sabendo também recentemente que o senhor vai receber uma homenagem, não é, em Salvador. Como o senhor se sente em estar, não é, trabalhando há 50 anos e agora vai receber uma homenagem? Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Anteriormente, eu quero lhe falar que, felizmente, graças a Deus, eu recebi já algumas homenagens. Eu já recebi homenagem a tempo de Brasil. O nosso serviço de tuberculose em Piauí foi o melhor do Brasil na minha época. Então, eu fui chamado a Brasília para falar sobre tuberculose para os colegas. O porquê? Porque o problema da tuberculose é a resistência. É o paciente tomar o remédio mal tomado e aí o remédio não faz mais efeito, candidata à morte. Então eu virei esse quadro em Piauí, totalmente. Não, o paciente de tuberculose vai ficar bom. E vai ficar bom mesmo e ficava bom mesmo. Porque ali o que me interessava era a doença. Eu fazia isso para recuperar o doente. E muitas vezes o doente não queria, era ele que não queria. Como eu disse, até por isso eu já levei, mas tinha que querer. E tinha que ficar bom. Não tinha como não ficar bom. Então, eu tinha aquela deficiência alimentar, onde eu pegava o meu ordenado e botava comida para os pacientes, mas eu tinha que comer e tinha que tomar remédio. E graças a Deus, com isso, eu tive um grande êxito. Fico muito feliz por isso, ter ajudado de acordo com as minhas possibilidades. Olha, para ser sincero, homenagem em si, não é muito... não é muito do meu eu, não, viu? Eu vou mais por educação, porque é um pouco de deselegância em ser chamado para uma homenagem, já eu não vou. Mas no fundo, se não me chamasse, eu gostava. Porque quando a pessoa faz a coisa de dentro para fora, ou seja, com amor, a pessoa não espera a recompensa, não quer recompensa. Quer realizar, que é diferente. Realizar uma coisa, a recompensa é outra. E eu, felizmente, eu não penso em recompensa. Então, agora mesmo, eu vou resolver a homenagem dos 50 anos, mas os 50 anos em ativa, né? Porque tem muitos que com 10, 15, 20, 30 anos abandonam. Eu não, eu estou começando agora. Estou começando. Então, esses 50 anos para mim me dá estímulo para continuar. E felizmente eu continuo. Hoje eu já me liguei, talvez até pela própria idade, porque meus colegas lá em Piauí disseram, eu não quero mais ficando atendendo os pacientes. Bem no início eu tomei assim um choque, um desafio. Eu sou um profissional liberal de 50 anos, não vou aceitar. Mas depois eu fui pensar assim, eles têm razão. Daqui a mais 3 anos eu tenho 80 anos. É melhor que alguém me substitua. Chegou meu tempo de sair, tem que entrar bem e sair bem também. Então, eu estou saindo muito bem. No Hospital do Estado, onde eu estava trabalhando, deixei agora por isso, porque se fosse por mim também eu não deixava.
Em suma, deixei os hospitais. Eu trabalhei muito nesse hospital aqui, eu fui diretor 6 vezes, fui diretor de cá também, trabalhei muito nesses 2 hospitais, trabalhei no Hospital do Estado em Piauí, mais de 30 anos na fundação. Então, chega um ponto que a pessoa tem que se conscientizar do que está na época. Eu não me conscientizo de que está na época de parar, porque eu acho que eu ainda tenho muito a dar. Mas eu saí dos hospitais. Hoje eu só atendo no posto de saúde. Graças a Deus, atendo muito bem meus pacientes. Eles me preferem quando o município me tira de um lugar que bota para outro, eles vão atrás, quer dizer, uma demonstração de que eu ainda estou fazendo um bom serviço. Eu fico observando isso. Se não ligasse, deixasse para lá, é porque eu já estou muito de cair fora. Mas se tem interesse, procura, não, o médico lá é doutor fulano, mas eu não deixo o senhor e vem. E não é uma quantidade pequena, não, é relativamente grande. Eu saí daquele posto ali no Padre Leves. Tem um nome daquele bairro que eu esqueci agora. Eu saí daquele e vim para aqui, para a rodoviária, esse posto que tem aqui. Muita gente de lá vem para cá. Doutor, você tem paciência. De vez em quando eu vejo ele discutindo com a funcionária. A funcionária, não, está completo, não tem. Não, mas eu quero. Fulano, deixa. Se eu tenho interesse de ser atendido por mim, por que eu vou me negar isso? Eu não pretendo deixar agora, não sai da minha cabeça eu deixar de atender deixei de atender os hospitais, questão de plantão, muitos anos, 3, 4 décadas de plantão, perdendo noite. Isso aí é a minha própria idade, a minha saúde não permite. E eu tenho que ter consciência disso. Mas atender o doente, isso está difícil de deixar. Só quando eu ficar velho caduco que não tem. Mas quando eu tiver uma boa consciência, eu estou atendendo meu povo que eu gosto. Eu gosto de ver assim, pegar o paciente passando mal, doença horrível, doença que dificilmente se trata, etc. E botar aquele paciente bom. É uma realização muito boa, não é um orgulho, é um prazer. É diferente da gente. Eu tenho um prazer de que isso aconteça. Seu Manuel, 77 anos, como é que o senhor, com essa rica bagagem de história, entende da vida hoje? Bem, primeiro, eu amo a vida. Primeiro item é esse, eu amo a vida. Graças a Deus, muito bem em família, muito bem em trabalho e muito bem em comunidade. Então, quem ama a família, ama o trabalho, ama a comunidade, está bem com a vida, que é o meu caso e que eu desejo ser de todos. Vejo o sofrimento daqueles que, infelizmente, passam por essa vida de maneira difícil. E vivo feliz quando eu vejo aqueles que não têm maiores problemas do seu. Nós sabemos que toda vida, todo ser humano tem os altos e baixos. Ninguém é eternamente feliz. Mas, quando encontra o plano da felicidade, eu fico muito satisfeito por isso. Em ver aquele, principalmente da periferia, principalmente aquele que sente dificuldade de vida. Eu fico muito feliz em vê-los melhorar. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado para a comunidade. A primeira mensagem que eu posso transmitir para a comunidade é ser feliz. Eu acho que todo cidadão tem o direito, entre aspas, o dever de ser feliz. Eu digo o direito porque ele tem que buscar. Ninguém é feliz por acaso.
tem que buscar a felicidade. Então, de um modo geral, eu digo isso. Buscar a felicidade. Quando você busca a felicidade, os seus olhos enxergam a felicidade. Então, você passa a conviver e a transmitir felicidade. Então, quando eu vejo um paciente sofrendo, que eu posso lá ajudar, eu ajudo, quando não posso, penso alguém que pode, mas ver todo mundo feliz é a minha felicidade. Eu só sou feliz quando eu vejo a felicidade e fico triste quando eu vejo o sofrimento e procuro aliviar esse sofrimento. Eu me sinto realizado.